Bem-vindos ao canal Chess Xadrez R3, trazendo hoje mais uma partida da playlist Bora Evoluir. Hoje jogando aqui contra o Violet Khan, 1178 de rating. Então a gente jogou algumas partidas aqui e eu vou tentar dar uns toques, umas dicas aí para ele poder melhorar o jogo dele. E me surpreendeu aqui, eu já vou contar sobre a partida, sobre as partidas no caso. E antes da gente começar, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, e se você já é inscrito, ajuda a divulgar o trabalho compartilhando para os seus amigos, para os seus contatos que gostam de xadrez. Segue também nosso perfil no Instagram, perfil Chess Xadrez R3, o link está na descrição do vídeo, e tá rolando um sorteio de um jogo de xadrez por lá, é totalmente grátis, e é muito fácil de concorrer, muito fácil de participar, e segue lá no Instagram, beleza? Aqui, voltando à partida sem mais enrolação, estou jogando aqui contra o Violet Khan, 1178. E a primeira partida ele está jogando de brancas. Vamos lá ver como é que ele jogou. Me surpreendeu aqui agora falando sobre a partida. Ele começou com E4, eu fiz E5, agora cavalo F3, cavalo F6. Ele foi para uma Ruy Lopes, já me surpreendeu aqui logo de cara, porque geralmente a galera que tem um rate na faixa de 1000, 1100 assim, começa a jogar peão lateral, começa a jogar... Aqui, deixa eu voltar. Às vezes começa com peão lateral. E mesmo jogando aqui esse lance, aí já quer sair com a dama para dar checkmate aqui e tudo mais. Já quer dar o pastorzinho, faz vários lances de dama, faz vários lances de cavalo. Vamos fazer um aleatório aqui. Vários lances de cavalo, aí depois tem que voltar, volta o cavalo de novo, perdeu tempo. Então aqui ele jogou certinho esse começo. Aqui eu protegi aqui o peão de E5, meu cavalo está cravado. Aqui ele também fez a mesma ideia. Deixa eu tirar aqui a engine aqui, desculpa. Vamos lá, tirei o meu cavalo da cravada. Aqui ele fez o roque normalmente. Desenvolvi, ele desenvolveu. Ataquei o bispo dele, questionei. Ele poderia ter voltado ou capturado. Capturou, super normal. Aqui também a partida muito equilibrada. Desenvolveu a última peça menor que falta. Aqui, até aqui ele está jogando perfeitamente. Tá com uma abertura muito legal. Aqui, só nesse lance, ele começou a... Aqui a gente está no lance 9. Lance 9 aqui ele já deixou meio que uma... Não tá muito errado aqui ainda. Tá buscando rupturas no centro, tal, vai tentar ganhar um peão. Só que aqui já não é legal. Seria legal desenvolver a dama primeiro, conectar as torres e quem sabe avançar o peão de A, peão de B... E preparar melhor aqui. Aqui por enquanto só tem uma defesa, né? Então aqui esse ponto pode ficar vulnerável. Mas ele seguiu jogando. Eu segui aqui com o roque. E ele fez mais um avanço atacando o meu bispo, tirando... Aqui foi legal. Aqui tirando, ao invés de trocar peça, tirou mobilidade do meu bispo. E aqui eu não tenho disponíveis essas casas. Só tenho essas duas aqui. Ou D7 ou E8. E8 vai ficar atrapalhando, descoordenando minhas peças. Então eu segui para D7. E dando uma nova diagonal aqui para o meu bispo. Agora aqui no lance 11, aqui o primeiro erro dele. Como eu tinha falado no lance anterior, aqui continua a mesma ideia. Ó. Aqui o computador manda jogar H3, protegendo a entrada. Já que o bispo está nessa diagonal, meu bispo pode vir aqui para G4, cravando o cavalo, dificultando o desenvolvimento do cavalo. Então o lance H3 aqui seria legal. Desenvolver a dama seria legal, conectando as torres novamente. Um lance aqui como B3, A4 assim seria legal também. Não estaria errado. Não seria o melhor lance da posição, mas não estaria errado. Então aqui ele seguiu com o cavalo H4. E o que tem de problema nesse lance? Ele está deixando uma peça solta, uma peça desprotegida. E quem está nessa diagonal? É importante você ver as peças do seu adversário também. Ó. A gente tem o bispo e tem a dama nessa diagonal aqui. O cavalo está desprotegido. E aqui nesse lance eu vi um tático. Aqui eu capturei o peão central, propondo troca de cavalos. E se ele capturar, eu capturei o cavalo, a gente trocou os cavalos e eu saí com um saldo de um peão. Então é importante você não deixar peças soltas no tabuleiro. Então foi assim que seguiu na partida. Aqui agora eu tenho um bispo ativo, dois bispos ativos, né? Aqui ele seguiu atacando o meu bispo. Não foi uma jogada legal, porque está abrindo mais atividade ainda para o meu bispo. Em H3 aqui, entradas chatas, entradas de checkmate. E está danificando aqui a estrutura do roque, né? A estrutura do rei aqui. Aqui poderia seguir com a mesma ideia de
de desenvolver a dama, tentar... Aqui um lance legal aqui seria dama H5, atacando aqui já o ponto de H7, por enquanto não dá para fazer nada. Atacando o bispo, aqui depois poderia seguir... Agora, depois sim poderia seguir aqui com G3, mas não foi assim que seguiu na partida, ele seguiu aqui com G3 agora. Eu voltei meu bispo para cá, eu até estava gravando um vídeo que não deu certo, eu falei, se ele capturar aqui, ele vai dar mobilidade para minha dama que não está jogando. Inclusive ela está bloqueada aqui pelo próprio bispo, né? Então eu joguei aqui para F6, foi provocando aqui esse cavalo central. E ele seguiu na partida dessa forma, capturando com cheque. E eu capturei dando mobilidade aqui para minha dama. Então mais uma dica desse vídeo: nunca troque peças para dar mobilidade para a peça do adversário. Aqui no caso, ele poderia deixar esse bispo aqui, deixar o cavalo e começar a desenvolver os outros peões, avançar, buscar rupturas. Quem sabe um C4 protegendo esse peão central que por enquanto só está defendido pela dama. Tirar a dama, conectar as torres, apoiar as torres aqui na coluna B ou C e as subidas dos peões. Então ele deu mobilidade aqui para minhas peças. Agora ele seguiu aqui com dama D2. E aqui, galera, eu perdi um tático, mais um tático aqui. Aqui, depois eu fui ver na análise, se eu jogasse bispo H3, ele não poderia tirar a torre, porque senão vinha dama F3 e não tem como defender o checkmate. Então aquele lance de G3 causou todos esses problemas. Mas não foi assim que seguiu na partida. Aqui eu vi uma ideia, aqui esse peão está me incomodando muito, esse peão central dele. Então uma ideia que eu sempre faço assim, quando tem um peão avançado do adversário, já que eu tenho o apoio do bispo e do outro peão, eu vou tentar eliminar logo esse peão e ficar com os meus dois peões centrais aqui, dominando os meus dois peões aqui, o de D e o E, dominando o centro. E eu segui aqui com C6, buscando rupturas. Aqui, mais uma vez para ele, não é interessante capturar, senão ele vai dar mobilidade para o meu bispo, ou vai possibilitar meu peão de capturar aqui e eu vou ficar com um centro forte de peões. E ele seguiu capturando, eu segui com o meu bispo agora está numa excelente diagonal. Agora eu não tinha enxergado aqui o bispo em H3, mas agora eu já estava com ideias de trazer a dama para F3 e dar um checkmate. Aqui não tem como defender também. Ele viu isso, colocou a dama para E2, só que aqui foi um problema, porque a dama e o bispo, a dama e a torre estão na mesma diagonal do bispo. Aqui não dá para jogar agora um bispo B5, porque senão ele defende tudo aqui com C4. Então eu preparei esse lance. Eu preparei esse lance jogando torre em C8. Agora sim, eu posso jogar meu bispo. Se ele avançar aqui defendendo, eu capturo e continuo ganhando uma peça aqui, ou a dama ou a torre. Ele não viu nada disso e seguiu com H4, danificando mais ainda aqui a estrutura do roque. Então aqui, já que eu estou preparando esse tático, quando você está em finais de bispos, é importante você colocar suas peças em casas opostas, cores opostas. No caso aqui, trabalhar mais com as peças em casas escuras, já que meu bispo é de casas claras, né? E uma jogada interessante aqui para ele poderia ser até um A4. Tirando a casa do meu bispo aqui, está defendido pela torre. Depois poderia ter um B3. Se esse bispo sai, a dama está protegendo aqui, mas ele pode proteger com a torre agora, depois do avanço de B3. Aí fica uma estrutura bem sólida aqui, com C2, B3 e A4. E aqui estaria no jogo ainda, apesar de ter vantagem aqui para as pretas. Então eu preparei o lance, ele seguiu com H4, e aí eu vim com esse tático, ameaçando a dama, ameaçando a torre, nem adianta ele avançar para C4. Ele tirou a dama, eu ganhei a torre. Agora a minha ideia é dobrar as torres na coluna. Quando você está com vantagem e colunas abertas, é interessante... Aliás, não só quando você está com vantagem, quando você tem a possibilidade de dobrar as torres numa coluna, na maioria dos casos isso é muito bom. Você pode explorar os peões aqui, pode explorar o tema da torre na sétima. Então aqui ele veio atacando minha dama. Eu tirei a dama de uma casa escura, tô atacando agora, trouxe a dama atacando aqui o ponto de C2. Ele defendeu. E agora eu trouxe minha dama atacando o ponto de A2 e colocando aqui pressão em H3, com entradas chatas aqui. Ele seguiu com H5 despreocupado, então não é legal aqui esses avanços dos peões aqui desprotegendo ainda mais o rei. O peão está solto, o bispo por enquanto está só protegido pela dama,
tá meio solto aqui. Podem ter alguns temas. Se eu desviar essa dama, eu consigo ganhar esse bispo. Então, primeiro eu vim atacando o bispo. E ele fez o erro fatal aqui, H6, com ideias de tentar expor meu rei aqui. Eu segui com um lance intermediário. H3, cheque, sem pressa. Ele veio com o rei para E2. Eu voltei a dama para G4 com mais um cheque. Ele voltou o rei para F1. E agora eu capturei o bispo, propondo a troca de damas. E ele aceitou. Outra coisa, outra dica nesse vídeo. Quando você está com desvantagem, não é interessante você trocar peças. Então aqui seria legal ele manter. Apesar de já estar uma posição muito difícil, você tentar manter sua dama no tabuleiro. Porque se seu adversário erra, você consegue algum contra-jogo mais fácil com a dama, já que ela tem tanta mobilidade. Agora, você trocando tudo e levando para um final com 2 torres contra 1, aí já fica muito difícil. E aqui já não tem problema mais expor o rei já não tem dama no tabuleiro, e aqui as torres estão bem coordenadas, bem posicionadas, aliás. Tentou colocar o rei no jogo. Aqui eu vim para rupturas, eu estou com vantagem, então quando você tiver com vantagem, qual a lei? Trocar peças. Então eu troquei. Aqui eu poderia ter capturado, mas eu preferi proteger primeiro para não ter entradas chatas da torre dele. Outra dica, quando você estiver atacando, pensa na defesa também, não pensa só em atacar como se não houvesse amanhã. Cuida primeiro da defesa também, vê se o ataque não vai ter um contra-ataque, né? Então aqui eu segui avançando, trocando mais peça. Opa! Agora ele fez certo, ele não aceitou a troca de torres. Apesar que a posição aqui já está muito difícil. E aqui depois desse lance ele abandonou. Então a gente viu vários temas aqui nessa partida. Ele jogou muito bem a abertura, muito bem, tá de parabéns. Aí só que no meio do jogo começou a descoordenar as peças. Vamos para a próxima partida? Aqui agora ele está jogando de pretas. Eu segui aqui com E4. Ele veio para a defesa Caro-Kann. Agora com D5 eu fui para a variante do avanço. Ele saiu com bispo, isso foi muito interessante. Jogou muito bem novamente a abertura. Porque aqui ele vai avançar para E6 e vai tampar o bispo. Então primeiro ele tirou o bispo da cadeia de peões para não ficar um bispo mau. Isso foi muito interessante. D4 protegendo aqui o peão central. Agora, outra jogada interessante, H6, tirando casas aqui do meu cavalo, do meu bispo. Eu tentei ruptura aqui no centro já, tentando ativar meu bispo. Ele desenvolveu o cavalo. Eu também desenvolvi lá em C3. E agora ele completou aqui essa cadeia de peões, está com centro sólido. Aqui a abertura ele fez tudo certinho, galera. Aqui tá uma posição bem equilibrada. Desenvolveu outro bispo, cravando o meu cavalo. Eu questionei o bispo dele, ele capturou. Fiquei com peões dobrados agora. Esse lance cavalo B6, eu aproveitei para avançar meu peão. E já ficar um posto aqui, ó, quem sabe aqui um posto futuramente para o meu cavalo. Vou ficar uma estrutura sólida aqui, fechar o centro. Só que aqui ele já cometeu um erro no lance 10. Aqui um lance interessante que tava dando o gráfico bem equilibrado, seria o lance natural aqui, cavalo C4, defendido pelo peão. Aqui se eu capturasse, ele capturava, estava tudo certo. Mas aqui ele foi distraído e fez o lance cavalo A4, perdendo uma peça. Então aqui, na jogada anterior, foi o cavalo em H4, perdendo um peão, e agora cavalo em A4, perdendo uma peça inteira. Aqui eu já fui para essa ideia, tentando tirar meu peão dobrado aqui, tentando trocar logo esse peão e me livrar do peão dobrado. Ele foi atacando meu cavalo, protegi meu rei, e agora ele veio para mais um ataque aqui. Voltei a dama, trocamos peças, e agora aqui ele jogou bem sólido, aqui jogou o bispo em D5. Eu já estava com ideias de trocar, só que eu não queria deixar o peão dele aqui tão, como é que fala? Os peões centrais aqui coordenados. Eu joguei meu cavalo aqui em D2 com a ideia de, se ele capturasse, eu já tinha meu cavalo aqui bem legal, bem centralizado, com a ideia de jogar o cavalo depois em D6.
aqui aquela ideia funcionou, né? Do avanço aqui. Ele não capturou, ele ameaçou um checkmate aqui. Foi bem esperto aqui nesse lance. Foi bem legal esse lance. E aqui agora eu capturei o bispo. Aqui não teve jeito. Troquei peça. Tô com uma peça a mais. Aqui um erro, galera. Aqui o rei tá relativamente protegido. Aqui ele fez esse lance F5. Não é legal porque a dama está na mesma diagonal, tirou mais uma casa de proteção. Aqui possibilitou a captura desse peão en passant. E o rei começa a ficar exposto, começa a abrir a coluna aqui. Quando você está com a peça menos, tenta deixar a posição fechada e jogar no erro do seu adversário, tentar um contra-ataque. Então aqui ele abriu a posição, aqui não foi legal, aqui eu vou tentar dobrar as torres, tentar trocar mais peça. Capturei en passant, ele capturou. Trocamos torres, então aqui tá bom para mim. Aqui eu troquei mais uma peça. Desenvolvi agora a minha torre para F1, com tempo sobre a dama. Estou dominando a coluna. Mexi meu cavalo também novamente aqui na proteção do rei. Possíveis ataques aqui também. Então aqui ele deu tempos. Então nunca dê tempos para o seu adversário. O cavalo está protegido pelo peão. E atacando a dama aqui, a torre. Então você vê quantos lances ele perdeu aqui só com essa dama. Aqui eu tentei uma ruptura, minha ideia era o seguinte. Eu avancei aqui, eu falei, se ele capturar ameaçando minha dama, agora eu jogo a dama aqui em A4, ameaçando aqui em C6, ameaçando em A7, ameaçando um duplo aqui, quem sabe, depois de tirar a dama. E ele fez isso, ele fez B por C6, eu fiz dama em A4, agora torre na sétima, ameaçando entradas chatas aqui com a dama. E eu vim para esse lance aqui. Dama captura 7 também, buscando minhas chances aqui. Dama na sétima, apoiado pela torre, apoiado pelo cavalo. Tá um ataque bem violento aqui. Ele saiu com o rei. Agora eu posicionei melhor minha dama. E aqui ele veio para essa ideia do checkmate, né? Então, o que eu falei no vídeo passado? Quando você estiver atacando, tem que tomar cuidado com a defesa, né? Então, parei um pouco o ataque. Voltei minha dama protegendo tudo aqui sem pressa. Todas as peças estão protegidas, então tá tudo certo aqui. Ele avançou, deixou cair mais um peão aqui. Avançou novamente, ele vai tentar causar uma ruptura aqui, tentar expor meu rei. Eu segui com meu peão avançado, e ele fez o lance H3, tentando sua última chance aqui. Só que aí ele deixou esse peão solto, né? Eu só capturei. Capturei mais um peão, e agora que eu forcei a troca de damas. Quando você estiver em vantagem e tiverem damas no tabuleiros, tente forçar a troca, tá bom? Então agora aqui eu tô com o peão passado e depois desse lance H3, dando uma casa aqui pro meu rei e tirando a torre. A torre tá cortando o rei dele, então vai ficar fácil de jogar aqui. Nessa posição ele abandonou, beleza? E vamos aqui para a última partida. Essa aqui, galera, foi a mais difícil que eu fiz porque eu joguei... Não sei qual a palavra agora que... Sumiu a palavra. Não sei se de uma maneira displicente. Não sei se pode ser essa palavra. Como eu já tinha jogado as duas primeiras com ele, então eu acho que eu joguei de maneira um pouco mais... Uma maneira mais relaxada, vamos dizer assim. Não sei se é essa palavra. Então cometi muitos erros nessa partida. E ele teve a partida ganha e a gente vai ver aqui, ó. Ele de brancas, seguiu com E4. Eu segui para a defesa siciliana, não joguei aqui o E5 normalzinho, né? D3. Aqui tudo normal. A abertura ele tem jogado muito bem. Parabéns aí, Violette Cam. O problema tá a partir do lance 10. Aqui depois que desenvolve todas as peças, ó. Tentando ganhar minha dama. Trocamos bispos, trocamos... Aqui eu já cometi meu primeiro erro. Aqui eu deveria ter capturado de cavalo. Aqui a gente vai aproveitar também, galera. Eu também aprendo nessa playlist. Aqui, ó, eu deveria ter capturado de cavalo. Para poder dar o roque, né? Aqui, então, eu capturei de dama, não desenvolvi o cavalo. Então, já não fiz roque aqui nessa posição. Então, é bom nessa playlist também que eu vou aprendendo com meus erros. Claro, a gente tem que sempre aprender. Então, já cometi meu primeiro erro. Deixa eu tirar a seta aqui da engine. Pronto. Aqui a gente está analisando pelo lichess.org, plataforma gratuita. Ele seguiu colocando a torre
na mesma coluna aqui do rei, da dama. Vai tentar rupturas, vai tentar abrir essa coluna e ganhar minha dama. Agora eu segui desenvolvendo, antes tarde do que nunca. Ele já veio para esse lance aqui, cavalo G5. Não foi um lance tão legal. Tá atacando o meu bispo, mas o computador não gosta tanto. Aqui nessa posição ainda está equilibrado. Tá 0.4 de vantagem para as pretas. Mas eu vou cometer muitos erros durante a partida e ele vai ficar ganho. Aqui, mais um erro. Aqui eu pensei o seguinte. Eu vou capturar de peão. Já que está tudo meio embolado, eu pensei em não jogar com roque. Eu pensei o seguinte, vou capturar com peão, ou de repente dar roque mesmo e vou ter a coluna aberta aqui, vou ter ataques aqui na coluna F. Posso de repente jogar depois, tirar o cavalo, jogar minha torre em F6, jogar a torre em F8, fazer um ataque violento aqui contra esse rei. Só que aqui foi errado esse lance. Era melhor ter capturado de dama mesmo. Então minha ideia foi furada aqui. Mesmo assim eu ainda estou com um pouquinho de vantagem. 0.4 ainda no segundo Stockfish. Ele fez o lance H3. Tirando o caso do meu cavalo aqui. Por enquanto nem poderia, né? O bispo e a dama estão protegendo bem. E agora eu fiz o lance H5. Tentando... eu pensei que esse lance H3 dele fosse para dar suporte para o bispo, né? De repente. De alguma forma. Nem sei o que eu pensei na hora. Acho que foi isso. E aí eu fiz esse lance H5. Foi mais um erro. Agora dama D2. Desenvolvendo a dama. Aqui agora está 1.2 de vantagem para mim ainda. Deixa eu ver no gráfico aqui, galera. Aqui ainda tá bem equilibrado. Está um pouquinho melhor para mim a partida. Aqui eu falei, não, vou capturar esse bispo dele, né, em E2. Não quero ficar com esse bispo de casas claras incomodando. Ele fez o lance cavalo aqui para A4. Com ideias de entradas chatas aqui em B6. E aqui primeiro eu fiz o lance cavalo D7, protegendo aqui. Não sei se foi o melhor lance, mas eu falei, vou proteger aqui que eu não quero... Ainda tinha a possibilidade de repente de dar grande roque. Eu estava trabalhando com essa possibilidade ainda. E eu não queria mover minha torre agora, então eu joguei esse cavalo protegendo aqui. Ele seguiu jogando dama D1. E eu capturei o bispo dele. Ataquei o cavalo, ele voltou. Voltei meu cavalo seguro ali. E agora mais um erro. Aqui começou... Aqui foi um lance errado atrás do outro da minha parte. Eu fiz o lance... Eu falei, já que a gente já trocou quase todas as peças, só falta a dama mesmo, eu vou seguir com a mesma ideia de dobrar aqui nessas colunas. Ou de repente tentar uma expansão aqui na ala da dama. Vou jogar com meu rei centralizado, minha dama podendo jogar dos dois lados do tabuleiro. Então era essa minha ideia, só que foi uma ideia furada. Aqui o gráfico já começa a virar para as brancas. E ele seguiu aqui com um A4. E é isso mesmo, quando o seu rei do adversário está mal posicionado, você tenta abrir a posição para castigar. Eu não troquei peças, segui aqui com um lance B4. Agora cavalo volta para D1. Aqui foi um lance errado atrás do outro, meu. A5, protegendo esse peão, ele já veio tentando mais rupturas. Joguei minha torre na coluna C, ele também. Ele está jogando certinho até aqui agora. Agora colocou o cavalo aqui para, quem sabe, garfar esse peão aí. Eu falei, já que meu rei está no centro, ele vai tentar rupturas, tentar atacar com tudo aqui, eu vou atacar na ala do rei. E vou tentar danificar essa estrutura de roque. E quem sabe aí voltar a torre, vir com a dama, tentar ataques de checkmate aqui. Então ele seguiu agora com o cavalo C4. Aqui um erro grave aqui, galera. Eu deixei o peão, não sei o que eu pensei na hora. Eu deixei aqui o peão solto aqui de A5 e ele não perdeu tempo. Ele capturou com tempo sobre a torre. Agora a torre veio para A6, atacando o cavalo voltou em segurança. Aqui ele está com vantagem de 5.1, uma vantagem considerável agora, peão passado e tudo mais. E eu segui com o meu plano de tentar expor o rei dele. Ele capturou. Aqui não foi legal aqui, galera, esse lance. Ele poderia ter feito também, de repente, um H4 e um G3, parando tudo aqui na posição. Não foi assim que seguiu.
Ele capturou. E eu capturei de cavalo. Aqui não foi o melhor lance também, aqui segundo o computador. Acho que ele estava mandando capturar aqui com H, para depois poder abrir a coluna para torre. Só que eu pensei o seguinte, eu vou tentar... Qualquer vacilo dele, eu venho com ataque de checkmate aqui. Ele vem mais uma vez agora com F3, expulsando meu cavalo, eu voltei. E agora o lance B3, claro, protegendo o peão passado. Ele ainda está com bastante vantagem aqui, segundo o gráfico. Falei, ele vai vir com ataques, vai avançar esse peão, vai jogar esse cavalo bem. Alguma hora ele vai jogar com esse cavalo. Eu fiquei meio escravo com essa torre, então vou trazer meu cavalo aqui para proteção. Tentar manobrar meu cavalo e tentar trocar. Agora eu segui com H4. Falei, vou tentar castigar esse rei aqui. E aqui um lance bacana aqui. D5 não foi o melhor lance da posição, mas foi um lance bem bacana. Eu capturei, ele capturou. E agora eu segui com H3. Tentando aqui seguir com o meu plano. Aqui, galera, tinha um lance bem legal para ele, que seria D por C5. E o peão dele está cravado. Ele ia ficar com mais um peão passado. E aqui ele está super apoiado aqui pela dama, pelo cavalo. Ia ganhar mais um peão aqui, ia ficar muito bem na partida. Só que ele seguiu com um lance errado aqui, G por H3, abrindo aqui toda a posição. Aqui ele ainda está com vantagem, mas eu segui aqui com torre G8, cheque, rei F2 e agora dama H4, um lance perigoso. Mesmo assim ele ainda está com 3.2 de vantagem. Só que ele seguiu com rei E2, aqui foi o erro fatal. Aqui o computador mandava jogar rei para E3 e a gente estaria numa posição de vantagem para as brancas. Porque rei E3, mesmo se eu desse cheque aqui, ele poderia fugir com rei e esconder o rei aqui atrás da cadeia de peões, apoiado pelo cavalo, pela torre, pela dama. Só que aqui ele cometeu esse erro, aqui já o tempo estava acabando também. No apuro do tempo ele jogou rei E2, e aí eu joguei torre G2. Saiu com o rei agora para D3 e perdeu a dama. Agora aqui já está uma certa vantagem para mim. Mesmo assim, eu tenho que tomar cuidado que vai que eu levo... O cavalo dá muito duplo, vai que eu levo um duplo aí desse cavalo, né? Ele seguiu agora com o rei D3. E eu segui tentando entrar na posição com ataques de checkmate aqui. Agora ele capturou meu peão. Avancei com cheque. Coloquei meu cavalo no jogo. E agora ele vai tentar as chances dele também, né? Propus a troca de torres. A gente falou na partida anterior que não é legal trocar peças, né? Quando você está em desvantagem. Mas ele foi lá. Espero que na nossa próxima partida, Violete, você não troque peças se tiver em desvantagem, hein? Beleza? E se você tiver em vantagem, tente trocar peças. Então aqui ele perdeu um peão, tirou a proteção. Agora ele tem 2 peões passados, mas o rei dele está muito exposto agora. E aqui ele não viu esse tema da cravada. Aqui agora eu joguei o rei dele para o canto. E aqui estou ameaçando checkmate no próximo lance. Checkmate mais alguns poucos lances, 3 ou 4 mais ou menos. E aí ele jogou torre B5, e aí sim, checkmate em 1 com dama A3. Eita, então nessa partida ele foi super bem até o meio jogo, aproveitou meus erros. Ele só não soube castigar, trocar peças, aproveitar meu rei exposto, buscar mais rupturas, né? Então ele estava com a posição super sólida aqui protegendo o rei e começou a abrir colunas, abrir diagonais aqui para as minhas peças. Isso foi determinante para a virada de jogo. Tá certo, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido produtivo. Apesar de ter falado bastante, você pode ver e rever esse vídeo com calma, analisar a partida. Eu vou deixar o link das partidas também, caso vocês queiram fazer mais análises, o Violete ou qualquer inscrito que queira rever essas partidas, analisar aí com chess.com ou com Lichess ou com qualquer aplicativo aí de análise. Então fiquem à vontade, beleza, galera? E essas foram as partidas de hoje. Como eu falei, espero que tenham sido produtivos. Dicas e ideias, mesmo que de maneira simples. Espero estar contribuindo aí para a fomentação aí do xadrez no Brasil. E é isso aí, galera. Segue lá no Instagram, perfil Chess Xadrez Arredrez. E esse foi o vídeo de hoje. Canal Chess Xadrez Arredrez. Valeu!